bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso Essência. Eu sou a professora Mariana, sou professora de literatura e hoje a gente vai conversar sobre mais uma obra literária de leitura obrigatória aqui no nosso Clube do Livro. Vamos lá? Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra Quincas Borba, do Machado de Assis, que é um livro de leitura obrigatória para a FUVEST, né? Uma obra que entrou aí recentemente, a primeira vez dela nessa lista mais recente foi o ano passado. Então é uma obra bem significativa, ela faz parte da tríade do realismo perfeito do Machado de Assis, compondo, né, essa tríade junto com o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E essa obra em particular, ela tem uma relação muito importante com as Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado, que é o livro que marca o início do realismo aqui no Brasil. Isso é muito significativo, tá? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai apresentar o modelo realista brasileiro, que é um pouco diferente do que a gente vê no realismo em outros países. Isso tem o seu significado, porque o Machado ele vai ter uma proposta que é muito dele, né? Tanto que nos estudos literários a gente costuma até usar o termo realismo machadiano. E isso é bem bacana de a gente ter em mente, porque nós estamos falando aqui de um dos mais importantes autores da literatura brasileira, quiçá da literatura mundial. O Machado de Assis, ele é o gênio máximo da nossa literatura, né? Bom, só para contextualizar vocês um pouquinho sobre como isso acontece, a gente sabe que Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que marca o início do realismo aqui no Brasil, é publicado no ano de 1881. Okay? Lá nesse livro, a gente vai ter toda uma revisitação, né, da ideia de realismo, que vai ser explorada pelo Machado. E a gente vai ter ali um autor que, na verdade, morreu, e depois de morto, é o Brás Cubas, né? Depois de morto, ele vai escrever um livro de memórias. Então, esse é um livro metalinguístico, né? O Memórias Póstumas é um livro metalinguístico, em que a gente tem um narrador que está escrevendo o seu livro de memórias. E ele fala com a gente, leitor, o tempo todo. Essa é uma característica que vai perdurar na obra do Machado de Assis em grande parte dos seus textos, ok? Essa interpelação com o leitor. Bom, o Brás Cubas lá, né, vai recontar toda a sua vida num tempo muito psicológico, num tempo da memória mesmo, porque ele vai contando os episódios conforme ele vai lembrando deles, e a gente vai vendo a vida frustrada do Brás Cubas quando ele vai rememorando todo esse período, né? Embora ele nunca tivesse nenhum tipo de preocupação com o trabalho, fosse de uma família muito rica, nunca trabalhou, né? Vivia às custas da fortuna do pai, foi um herdeiro, era um cara extremamente hipócrita, né? E vai desvelar pra gente a hipocrisia de outras personagens. Na nossa última videoaula, quando a gente falou sobre o espelho do Machado de Assis, nós comentamos que um dos temas mais importantes para esse autor é a relação da aparência versus a essência, né? Ou seja, a crítica machadiana, essa ironia na leitura psicológica, na análise psicológica do caráter da sociedade burguesa que ele faz, ela é pautada nessa temática de desvelar a hipocrisia dessa sociedade, que prega uma coisa e faz outra, né? Bom, por que isso nos interessa aqui? O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que vai trabalhar muito com essa temática, tá? E vai revelando pra gente a hipocrisia de muitas das personagens que aparecem lá. Dentre as personagens que convivem com o Brás Cubas, o nosso protagonista, né, que está escrevendo ali o seu livro de memórias e chega inclusive a dedicar essas memórias que ele está escrevendo ao verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver, uma das personagens que ele vai descrever e com a qual ele vai se relacionar é um homem chamado Quincas Borba, né? E o Quincas Borba, ele vai ser um amigo do Brás Cubas, um amigo de infância, assim, que estudaram juntos no colégio e tal. Eles vão se reencontrar ali na vida adulta. O Quincas Borba, nessa ocasião, desse encontro com o Brás Cubas, ele já tá muito pobre, miserável mesmo, né? Vivendo como mendigo, pedindo dinheiro. Ele acaba até pedindo um dinheiro para o Brás Cubas, acaba roubando o relógio dele num abraço de agradecimento. Enfim, a gente tem esse episódio. E volta a aparecer na narrativa tempos depois, já na velhice, retornando como milionário, né? Ele ficou riquíssimo depois de investir o dinheiro que ele conseguiu arrecadar ali com a venda do relógio de ouro do Brás Cubas
em uma teoria chamada humanitismo, ok? Lá ainda, no livro de 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba comenta um pouco sobre essa teoria do humanitismo, que ele defendia, né, ser o fato de que nós, seres humanos, somos um tipo social classificado como humanitas. Nós somos uma espécie de parasita social. Né? Na nossa sociedade, especialmente naquele modelo de sociedade do século XIX, para alguém se dar bem, outra pessoa precisa se dar mal, né? Então a gente só consegue sobreviver às custas do padecimento de uma outra pessoa. Então essa ideia de parasitagem, ela vai aparecer aí como fundamento dessa teoria. É importante vocês terem em mente ainda que a teoria do humanitismo, que o Quincas Borba propõe lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma teoria que vai ser uma espécie de sátira, né? Que o Machado de Assis vai fazer às correntes filosóficas que começavam a surgir no final do século XIX. A gente vai pensar no evolucionismo do Darwin, no positivismo do Auguste Comte, no pessimismo do Arthur Schopenhauer, no determinismo do Hippolyte Taine. Então, essas correntes filosóficas, científico-filosóficas, né, que vão surgir no final do século XIX, elas pulularam nesse momento, elas apareceram com muita frequência numa efervescência mesmo de correntes. Então, isso vai acontecer e vai ser importante porque vai ter essa espécie de projeção dessas correntes filosóficas científicas nesse livro. E o humanitismo é uma espécie de sátira desse tipo de corrente, né? Bom, ainda no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem Quincas Borba acaba tendo um pequeno incidente, né? Durante um jantar, ele acaba engasgando, enfim, ele vai morrer ali, já bem velho, né? Bem mais velho, e já muito rico por conta dessa teoria que ele patenteou, defendeu, palestrou sobre e fez vigorar ali naquele momento, ok? Guardem essa informação porque isso é muito importante, tá? Tudo isso que eu acabei de contar para vocês acontece no livro de 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentro desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem um personagem chamado Quincas Borba, que é esse filósofo que vai criar a teoria do humanitismo, ok? 10 anos depois, o Machado de Assis vai publicar um outro livro chamado Quincas Borba. Então a gente costuma brincar, né, e dizer que o Quincas Borba ele é uma espécie de spin-off do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é uma história que ronda a ideia de um personagem saído de lá. Né? E justamente a temática fundamental do livro Quincas Borba vai ser essa temática do humanitismo que a gente vai ver, ok? Bom, o que é importante que vocês tenham em mente? A teoria do humanitismo, a ideia de quem é o Quincas Borba, o fato disso ter vindo do romance Memórias Póstumas, isso também era bastante moderno para a época, era bastante inovador, né? Fazer esse tipo de relação intertextual. Mas não se esqueçam que no livro Memórias Póstumas, o Quincas Borba, personagem, morre, né? Então, quem é que vai viver a história aqui no livro Quincas Borba? Como é que isso vai funcionar, né? Sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, para vocês entenderem aí a força, né, a potência que esse livro tem como representativo também do realismo brasileiro e do realismo machadiano. Bom, nessa história, a gente tem uma narração em terceira pessoa, ok? Isso é significativo, porque os narradores do Machado costumam ser personagens, narradores inseridos na história. Mesmo o Brás Cubas, que está morto, é um narrador que escreve o seu livro de memórias depois da morte. É um aspecto metafísico que não se explica muito lá e que também faz pouca diferença. Ele até brinca lá no Memórias Póstumas que o Brás Cubas ele é um defunto autor, não um autor defunto, né? E aqui no Quincas Borba a gente não tem uma narração em primeira pessoa. A nossa narração aqui ela é em terceira pessoa e isso tem uma razão também, ok? Sobre quem é essa história aqui no livro Quincas Borba? Sobre um amigo do filósofo Quincas Borba chamado Pedro Rubião. O Pedro Rubião, ele é um professor que foi bastante ligado ao Quincas Borba, né? Ele trabalhou como acompanhante, como uma espécie de enfermeiro, de cuidador do Quincas Borba já na velhice.
não mora no Rio de Janeiro, mora numa cidade chamada Barbacena, e a história do Pedro Rubião, que além de cuidador e amigo do Quincas Borba, foi também seu discípulo. Então, ele aprendeu com o filósofo Quincas Borba em vida a teoria do humanitismo, ok? Então, o que a gente vê aqui no livro Quincas Borba é uma reflexão sobre essa teoria fictícia que é a teoria do humanitismo, sobre nós sermos humanitas e sermos uma espécie de parasita social, sempre dependendo da opressão de alguém para conseguir subir, né? Principalmente pensando no alpinismo social, em ascender socialmente, em se tornar alguém importante. Então, para alguém se dar bem na sociedade, uma outra pessoa, precisa se dar mal, ok? Bom, Quincas Borba, ele é um professor primário, um professor provinciano dessa cidadezinha chamada Barbacena, e ele vai trabalhar, né? Enfim, vai haver uma relação entre o Quincas Borba e a irmã do Pedro Rubião, uma espécie de romance que acaba não se concretizando. Eles ficam muito próximos, ficam muito amigos, e o Pedro Rubião, então, vai trabalhar como cuidador do Quincas Borba, que já está bem velhinho nessa altura, né? Então, a gente está vendo aqui uma rememoração, eu já vou explicar isso melhor para vocês, mas o narrador faz uma espécie de analepse, um flashback, para explicar a relação do Quincas Borba com o Pedro Rubião, para quando a história do Pedro Rubião começar, todo o resto fazer sentido. Porque quando a gente começa a acompanhar a história do Pedro Rubião, a gente já sabe que o Quincas Borba morreu, né? Então a gente acompanha de leve um pouquinho da relação entre os dois. Basicamente, vocês precisam ter em mente o que é essa teoria do humanitismo, tá bem? Porque o Pedro Rubião, ele meio que vai provar na prática essa teoria. Isso vai ser importante também para a gente entender a história, entender o que ela significa, né? Entender essa reflexão importante que o Machado vai fazer sobre a sociedade. Quincas Borba é um livro muito interessante nesse sentido, tá? Só a título de curiosidade, ele foi publicado durante alguns anos como romance de folhetim em um jornal. E aí, em 1891, 10 anos, portanto, depois do Memórias Póstumas, ele vai ser reunido em formato de livro e publicado nesse formato de romance. Não é um romance difícil de ler, não é um romance muito longo, muito pesado. A história é interessante, a gente acaba se envolvendo com os personagens e o fato da gente ter um narrador em terceira pessoa também é significativo, ok? Bom, antes da gente começar a mergulhar nessa história e eu poder narrar para você os eventos, eu queria que você fizesse uma pausa, desse uns 10 minutinhos aí de descanso, respira bem fundo, toma uma água, dá uma esticada, daqui a pouco você volta para cá para a gente concluir aqui a nossa aula, ok? Espero você. Bom, imagino que você tenha pausado o vídeo, feito seu intervalo e voltado para cá para a gente seguir, né? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre a história do Pedro Rubião e a sua relação com o Quincas Borba. O que vai acontecer aqui? Quando essa história começa, a gente conhece o Pedro Rubião, que é o protagonista, e a gente entende a relação dele com o Quincas Borba, ok? Quincas Borba já era um senhor mais velho, já não estava vivendo no Rio de Janeiro, vivia nessa cidade de Barbacena, e era amigo do Pedro Rubião por conta da relação com a irmã dele, enfim, tudo aquilo que eu falei para vocês. Pedro Rubião, que era professor primário, vai deixar o seu trabalho como professor para trabalhar como cuidador e como acompanhante do filósofo Quincas Borba, que já era um homem mais velho, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai se tornar também uma espécie de discípulo do Quincas Borba. Ele vai trabalhar ali, né, naquela casa, aprendendo sobre a tal teoria filosófica do humanitismo, entendendo todas as coisas que giram em torno dela. É uma espécie de aprendiz do filósofo, certo? Bom, em determinado momento dessa relação entre os dois, o Quincas Borba vai fazer aquela viagem para o Rio de Janeiro, onde ele vai reencontrar o Brás Cubas, que a gente viu essa coisa acontecendo lá no outro livro, vai acabar morrendo, né? E aí a gente segue da história a partir dos eventos em torno do Pedro Rubião. A gente vai descobrir uma coisa. Primeiro, Pedro Rubião vivia com o Quincas Borba e existia também nessa casa um cachorro de que ele não gostava muito, não. Esse cachorro também se chamava Quincas Borba. E esse cachorro vai ser uma figura importante nessa história, tá? O cachorro Quincas Borba, ele recebe esse nome por uma razão. O filósofo Quincas Borba, quando adotou esse cachorro, resolveu dar o seu nome para ele
para que, por mais que ele, já idoso, viesse a falecer, o nome persistisse na sociedade. E a função, né, seria sempre que, quando aquele cachorro morresse, o próximo cachorro adotado por quem ficasse com ele também deveria se chamar Quincas Borba e assim por diante. A ideia é a permanência do nome, numa tentativa concreta de fazer o nome Quincas Borba permanecer na história, né? Então, esse cachorro representa um pouco essa imagem do filósofo Quincas Borba que morre no começo da narrativa. Bom, com a morte do filósofo, lá naquele evento que a gente viu no Memórias Póstumas, o Pedro Rubião vai se tornar o único herdeiro do Quincas Borba. Ele vai herdar toda a fortuna do filósofo, toda ela. E o cachorro também. Então ele, que detestava o cachorro, quando descobre que ele ficou milionário por causa dessa herança e com a obrigação de cuidar do cachorro, ele passa a adorar o Quincas Borba. E o cachorrinho Quincas Borba vai acompanhar o Pedro Rubião por onde ele for ao longo dessa narrativa. Bom, o que vai acontecer? Sabendo que agora ele é um homem rico e milionário, vai ser interessante porque ele vai decidir que ele não quer mais viver na cidade de Barbacena, né? Ele quer torrar esse dinheiro dessa fortuna, dessa herança, lá no Rio de Janeiro, na corte. Okay? Então ele vai juntar as coisinhas dele, pegar o cachorro Quincas Borba, entrar num trem e viajar para o Rio de Janeiro, onde ele quer morar. É aí que começa essa história que a gente vai acompanhando, ok? Bom, duas coisas que é importante que vocês saibam. O cachorro Quincas Borba, embora não seja um animal personificado, como a gente costuma ver em outros eventos da literatura, ele é um cachorro que pensa, né? E ele reage. Por isso que a gente vai entender o cachorro Quincas Borba como um representante do filósofo Quincas Borba nessa história do Pedro Rubião. Toda vez que o Pedro Rubião faz alguma besteira, ou fala alguma bobagem, ou cai na conversa de alguém, o cachorro meio que reage. Ele bufa, ele revira os olhos, ele acompanha, ele rejeita alguma coisa, outra coisa. Então, ele é uma espécie de presença do Quincas Borba filósofo ao longo dessa narrativa. E uma outra coisa é, durante os estudos, né, de humanitismo, quando o Quincas Borba filósofo ensinou essa corrente filosófica para o Pedro Rubião, o filósofo usava de uma série de historinhas para funcionar como analogia para explicar a teoria do humanitismo. E uma delas, só vou contar uma, tá? Uma delas é a história do campo de batatas. Ele vai contar que numa determinada região inóspita viviam duas tribos que disputavam um campo de batatas. As batatas que nasciam ali, elas só eram suficientes para alimentar e fortalecer uma tribo. Se as duas tribos resolvessem dividir as batatas, não teria comida suficiente para nenhuma delas, né? Então, o que elas fizeram? Elas lutaram, né? Se enfrentaram para saber quem ficaria com as batatas daquele campo. E aí a tribo vencedora ficaria com todas as batatas, se alimentaria, ficaria forte e poderia seguir ali com a sua jornada. E a tribo perdedora ficaria sem o alimento e acabaria morrendo, né? Essa historinha ilustra muito bem a ideia do humanitismo. Para que alguém se desse bem nessa história, outra pessoa tinha que sofrer, certo? Então, para que a tribo vencedora conseguisse ficar forte, conseguisse seguir ali com seus propósitos, a tribo perdedora precisava ser sacrificada nesse sentido, né? No sentido de não ter as batatas e acabar morrendo em decorrência da fome. Então, essa historinha, é dessa historinha que vai sair uma frase que é célebre, sempre associada ao Machado de Assis: ao vencedor, as batatas. Quando a gente pensa na teoria do humanitismo, é essa frase que tem que vir na nossa cabeça: ao vencedor, as batatas, ok? Por quê? Porque a tribo que vencesse ficaria com as batatas, ao perdedor apenas o ódio, né, e a compaixão. É mais ou menos daí que vem essa ideia, ok? Então, a gente vai ficar com isso em mente sempre para lembrar que o humanitismo é aquela teoria que vai vai teorizar essa relação do parasitismo social. Para alguém se dar bem, alguém tem que se dar mal, né? Para que alguém consiga se sobressair, uma outra pessoa tem que sofrer as consequências. Essas relações sociais são muito pautadas nisso. E aí, quando vocês conhecerem a história do Pedro Rubião, vocês vão entender um pouquinho melhor isso daí, ok? Bom, Pedro Rubião junta suas coisinhas, entra no trem com o cachorro Quincas Borba para ir para o Rio de Janeiro. Nessa viagem, ele vai conhecer um casal. É o casal Palha, Cristiano Palha e a sua esposa Sofia Palha.
ok? Já de cara, ele fica bastante deslumbrado com a beleza da Sofia, que era uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto, diferente de todas as mulheres ali do interior, enfim, etc e tal. Ele vai sentar próximo desse casal no trem e vai, muito esperto que era, né? Pedro Rubião vai contar toda a sua história para esse casal. Vai dizer da fortuna, né, que ele tinha recebido, vai dizer que estava milionário, que estava querendo viver no Rio de Janeiro para poder, né, ter uma experiência diferente, ele não ia mais precisar trabalhar nunca mais, etc e tal. Bom, não sei vocês, mas se eu recebesse uma fortuna e conhecesse um casal no trem mudando de cidade, eu jamais contaria isso para as pessoas. Quando a gente recebe uma fortuna, não que já tenha acontecido comigo, mas quando a gente recebe uma fortuna, não, a gente não sai por aí espalhando isso aos quatro ventos, né? Imagina. Bom, o Pedro Rubião espalhou. E, coincidentemente, a gente está falando de um livro realista, né? Não existe idealização sobre as pessoas aqui. Esse casal é um casal de oportunistas. E os dois vão ver na imagem de Pedro Rubião uma oportunidade de se dar bem. Então, eles acabam se oferecendo como amigos, se oferecendo para ajudar o Pedro Rubião a encontrar uma casa no Rio de Janeiro, a fazer investimentos, enfim, eles vão começando a ficar amigos por interesse do Pedro Rubião. Quando eles chegam ao Rio de Janeiro, então, eles vão fortalecer essa amizade por conveniência e vão, de fato, orientar, ajudar o Pedro Rubião a escolher um lugar para morar, um palacete, vão se tornar sócios num negócio, né, que é um negócio de investimentos que eles vão fazer, enfim. Toda vez que eles ajudam o Pedro Rubião a fazer alguma compra, ou a escolher alguma coisa, ou a gastar o seu dinheiro, ou a investir o seu dinheiro, eles acabam sempre tirando um pouquinho por fora, né? E basicamente a história do Rubião nessa cidade do Rio de Janeiro vai ser essa. Ele vai passar alguns anos ali, algum tempo ali, e vai conhecer muitas pessoas da alta sociedade, né? E toda pessoa que ele conhece no Rio de Janeiro dá um jeito de explorá-lo de alguma forma. Né? E aos poucos, toda aquela fortuna que ele tinha recebido vai se esvaindo nessa exploração. Chega ao ponto, para vocês terem uma noção da análise psicológica, da análise de caráter que o Machado propõe nesse livro, de o Pedro Rubião ficar perdidamente apaixonado pela Sofia. E a Sofia percebe. E aí ela vai e fala pro marido, né? Fala, olha, o Pedro Rubião tá afim de mim, ele tá querendo alguma coisa comigo, achei melhor te contar. E aí você pensa, o marido dela vai cortar relações com o Rubião, porque é um absurdo, né? O cara tá dando em cima da mulher dele, ele não fazer nada. Pois ele faz alguma coisa. O que ele faz? Ele faz com que a esposa dê esperanças amorosas pro Pedro Rubião para que eles consigam se aproveitar ainda mais da fortuna dele. Olha a que ponto chega a falta de caráter da sociedade burguesa analisada pelo Machado de Assis, não é? Então, é muito específico o direcionamento crítico que ele vai fazer. É interessante como Cristiano Palha, a Sofia Palha e todos os outros amigos que o Rubião vai fazendo no Rio de Janeiro sempre dão um jeito de pegar um pouquinho da fortuna dele, né? Ele chega a conhecer um major que quer casá-lo com a filha, porque a filha também já está velha demais, precisa casar logo, então ele tenta juntar as coisas ali, as circunstâncias, para fazer com que o Pedro Rubião possa sustentá-lo também. Enfim, ele vai conhecendo uma série de pessoas que vão sempre querendo explorá-lo para conseguir um pouco do dinheiro. E o dinheiro vai todo indo embora, né? Porque não tem retorno, só tem gasto. Então, isso, né, por si só, já é a prova da teoria do humanitismo na prática. O que está acontecendo? Todos esses oportunistas sociais estão se dando bem na vida, em sociedade, às custas da pobreza, né, do dinheiro do Pedro Rubião que eles estão explorando. No fim das contas, o Rubião vai acabar perdidamente apaixonado pela Sofia, achando que ela está dando esperança para ele, mas na verdade não está, ela está apenas manipulando a situação. No fim das contas, a gente vê que a Sofia, de moça correta e romântica, não tem absolutamente nada, não é? Ela, inclusive, tem relação com um outro homem que não é o seu marido, enfim, a história toda vai ser, a trama toda vai se complicando, né, socialmente, pensando nessas relações sociais. O que importa aqui para nós depois de uma série de episódios em que o Pedro Rubião vai sendo explorado e feito de idiota por esses amigos que ele vai conquistando no Rio de Janeiro, ele vai acabar pobre e vai acabar enlouquecendo,
né? E ele acaba voltando para Barbacena, levando com ele o cachorro Quincas Borba, que acompanhou toda essa trajetória, sempre muito indignado com essa burrice do Pedro Rubião, que tinha estudado a teoria do humanitismo e estava se tornando vítima dela, vítima desses parasitas sociais, né? E o que vai acontecer? O Pedro vai acabar enlouquecendo, vai ser cuidado, acolhido em Barbacena por uma amiga de antes, vai morrer no final da história, então por isso a gente tem um narrador em terceira pessoa para contar essa história, porque o Pedro Rubião acaba morrendo, e das últimas coisas que ele fala, ele vai relembrar aquela frase célebre do Quincas Borba filósofo, que é: ao vencedor as batatas. O cachorro Quincas Borba acaba meio abandonado, também vai morrer, abandonado na rua, com fome, com frio, sozinho. E aí, com isso, com a morte do cachorro, morre também o nome do filósofo Quincas Borba. Então, a tentativa que ele tinha de permanecer na história, ela é falha, né? E ela é justamente vítima do próprio humanitismo, da própria relação humanitas de parasitagem, né? Então, é um livro muito interessante, é uma história muito simples, mas ela é carregada de crítica, né? Muito mais até do que em outras situações. Vale a pena a gente pensar que é uma ironia o fato de o Rubião, o único discípulo do Quincas Borba, aquele que mais sabia sobre essa ideia do humanitismo e dos parasitas sociais, acabar se tornando uma vítima, né, dessa teoria, né, uma vítima concreta dessa relação. E essa ironia e a sutileza com que o Machado vai desvelando o caráter social tem uma carga muito forte de pessimismo também. Nos livros do Machado de Assis, a gente não vê final feliz para essas personagens burguesas. E isso é muito significativo, né? É como se o Machado aqui projetasse nessas obras literárias a sua visão de que não há jeito para essa sociedade. Essa sociedade, ela é corrompida por dentro, ela é podre, né? E as pessoas são todas corruptíveis, ou pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pelas relações de interesse. As pessoas se corrompem, todas elas se corrompem, ninguém é perfeito. Então existe um olhar muito pessimista mesmo para essa relação, ok? Só para a gente fechar a aula de hoje, alguns apontamentos que eu acho que são importantes que vocês tenham em mente quando pensarem nessa obra para o vestibular da FUVEST. Aqui a gente tem que lembrar sempre dessa frase: ao vencedor as batatas, ao perdedor apenas o ódio, a compaixão. Pensar na figura, porque essa frase, de fato, ela representa mesmo a teoria do humanitismo, né? Vence o mais forte, é a sobrevivência do mais forte, mas não num conceito natural, num conceito social, isso é significativo. Então a gente já percebe aí uma certa influência do evolucionismo também, né? O cachorro Quincas Borba, a imagem do cachorro como personagem para manter a presença do filósofo, né, através do nome ao longo da narrativa. Não deixar de pensar nem por um minuto que esse livro, assim como o Conto o Espelho que a gente analisou para a Unicamp na aula passada, ele é uma análise crítica do comportamento humano, tá? Tenham isso em mente porque isso é muito significativo. O fato da gente ver o protagonista morrendo na pobreza e na loucura, o cachorro que representava tanto para o Quincas Borba e mantinha vivo o seu nome, apesar de o próprio filósofo já ter morrido, definhando na rua. Então é sempre um olhar extremamente pessimista, né? Ninguém se preocupa com o estado do Pedro Rubião, todos os amigos que ele faz por conveniência no Rio de Janeiro abandonam ele, né? Quando percebem que ele está perdendo dinheiro, vão se afastando dele. Ou seja, ele só interessa enquanto fonte de rendimento para essas pessoas, fora isso não interessa. Então, também é importante pensar nessa análise crítica, é quase dolorida, percebe? É uma ironia machadiana que mexe numa ferida. A gente ri, porque é engraçada a história, né? Cheia de episódios cômicos, mas a gente ri um riso meio amargo, porque é muito triste pensar que a sociedade se molda por esse tipo de relação, né? E aí o jogo mais importante, o jogo de aparência versus essência, né? Não do Pedro Rubião, que é um personagem muito caricato, como personagem boba, assim, né? E explorado pelos outros, mas justamente desses amigos, que para o Pedro Rubião aparentam ser uma coisa
E com o narrador em terceira pessoa, a gente conhece o íntimo desses outros personagens e a gente percebe que, na essência, eles são outra coisa. Então, são todos hipócritas, mentirosos, interesseiros e humanitas, né? A ponto de um marido dizer, não, esposa, minha esposa, vai lá e seduz o cara pra gente conseguir explorá-lo de outras formas, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui de obra literária obrigatória para o vestibular. A gente segue aqui com as nossas reflexões sobre a lista de leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp aqui no nosso Clube do Livro. Eu espero vocês na próxima, ok? Super beijo para vocês e até mais!